dia a todos. Meu nome é Thaís, eu faço parte da Comissão de Saúde Mental. A gente vai dar início agora ao grande evento, né? A terceira evidência, Fórum de Prerrogativas e Práticas Científicas. É uma realização do Conselho, né, do CREFITO 4. Então eu vou chamar para compor a mesa aqui o Anderson Luiz Coelho, o excelentíssimo presidente do CREFITO 4. A excelentíssima senhora vice-presidente do CREFITO 4, Álida Andrade. A excelentíssima senhora diretora secretária do CREFITO 4, Flávia Massa. Combinamos com a Álida que ela me disse assim, olha, o pessoal não veio aqui para ouvir a gente ficar falando, né? Vamos direto para o evento, né? Começar o evento, não é isso que eles querem ouvir, mas vamos dar a saudação para vocês, né? Em nome da instituição, eu digo que desde quando a gente entrou, a gente queria estar sempre entregando algo para os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, algo propositivo, algo que pudesse ter uma contribuição na prática clínica, de melhoria na qualidade assistencial, de melhoria no posicionamento político, de gestão, no posicionamento de ocupação realmente de espaços de trabalho. E aí a gente, né, não viu outra via, né, do que dar um brinde, do que dar alguma coisa material, agregar sempre mais conhecimento aos profissionais. E aí a gente criou esse Fórum de Prerrogativas e Práticas Científicas, que está na sua terceira edição. A primeira edição dentro da saúde funcional, que foi a questão da integração sensorial, né? E aí isso culminou, inclusive, com uma regulamentação, dando amparo normativo para o terapeuta ocupacional na integração sensorial. Ano passado, na terapia ocupacional, a questão da educação inclusiva. E também propusemos para o COFIT, está bem amadurecido já um estudo de viabilidade para reconhecimento dessa pós-graduação, desses contextos escolares do terapeuta ocupacional. Este ano, @crefito4.org.br, inclusive atendendo sugestões, a escolha do tema para este ano, né, para a gente sacramentar a nossa instituição na implementação da Comissão de Saúde Mental, a nossa participação no Fórum, né, Mineiro de Saúde Mental, que o Evidência seria em saúde mental, até para provocar essas reflexões neste ano. Então, para o ano que vem, a gente já tem alguns temas amadurecidos, mas é na plenária de novembro que a gente fecha toda a programação. Estejam convidados para participar, inclusive, da eleição, né, do tema do 4º Fórum, né, de Prerrogativas e Práticas Científicas, cujo nome vem bem provocativo, evidência, de evidência mesmo, para trazer evidências científicas, evidências jurídicas, normativas, né, para que a gente possa cada vez mais aprimorar a nossa profissão, trazer dignidade, exação ao exercício da profissão. Então, eu queria, primeiramente, agradecer o aceite de vocês para mais um evento desse, né? A gente está aqui num sábado, a programação é feita com muito carinho, doutora Álida, né, a doutora Júlia, a doutora Érica, a doutora Thaís, que fazem parte da nossa Comissão de Saúde Mental, fizeram rodas de conversa, discutindo com profissionais no Conselho, divulgado amplamente por e-mail, nos nossos canais de comunicação. Provoco vocês que não têm um aplicativo CREFITO Mobile no celular, que baixem um aplicativo para que se interajam, né, de nossos eventos, também está nos nossos sítios eletrônicos, tudo, que façam busca ativa, porque muitas vezes esses e-mails caem na caixa de spam. Aplicativo para smartphone, iOS e Android, CREFITO Mobile.
tá? Crefito Mobile. E ali tem ferramentas para vocês ajudarem com denúncias, tem as principais leis e atos normativos. Cada vez mais esse aplicativo vai ficar interativo, tá? Para quem tem atuação em ambientes, em serviços próprios ou que tenha condições de sonorizar um ambiente, a gente tem a rádio funcional, que dá dicas de terapia ocupacional, dicas de fisioterapia, tá? Para imbuir o paciente num espírito de empoderamento dessas profissões, mostrando cada vez mais nossa autonomia, as nossas potencialidades de atuação, né? E ele vai ver, terapia ocupacional não é só treino de AVD, terapia ocupacional não é só treinamento de desempenho ocupacional, terapia ocupacional também trabalha na saúde do trabalhador, terapia ocupacional. Então, isso a gente vai fazendo com que ele cada vez mais conheça a amplitude, o leque de atuação das nossas profissões. E a gente vai tentando tirar um pouco da visão míope do senso comum. Então, que vocês usem essa rádio funcional, ela é uma web rádio, hoje você pode compartilhar por Bluetooth ou pela internet do próprio computador desktop do serviço, né, com uma caixinha de som, enfim, e sonorizar um ambiente. São músicas bem tranquilas, então comecem a usar essas ferramentas também para a sociedade que o Crefito tem disponibilizado. Tá bom? O que eu desejo a vocês, já falei muito, falei que ia tentar ser objetivo, é que vocês tenham um bom dia de discussão, que aproveitem, que saiam daqui melhores do que chegaram, né, em termos de amadurecimento, sobre todos os temas que nós propusemos na programação para o longo do dia, tá bom? Sejam bem-vindos, sejam sempre acolhidos, sintam-se, né, no conselho como sendo a casa de vocês, que o é, tá? E que cada vez mais possam participar, trazer outros colegas, porque tudo isso só é possível se vocês estiverem participando, né? Não existe mudança no outro se eu não participo dessa mudança. Não existe uma mudança de pensamento institucional se eu não coloco qual é o pensamento da classe. A gente não vai adivinhar os anseios, as necessidades da classe, né, conhecendo somente as demandas da população. Não adianta a gente, às vezes, até entender o que a gente precisa oferecer para a população, sob o ponto de vista da assistência terapêutica ocupacional, mas a população não conhecer e o profissional não querer entrar neste barco. Então, nos ajudem a fazer realmente uma gestão participativa. Tá bom? Muito obrigado, um bom dia. Vou passar para a doutora Flávia, só para fazer uma saudação, e depois a Alda continua com vocês. Bom dia. Venho só agora parabenizar a comissão pelo trabalho feito, né? Foi feito com muito carinho, elas estão há mais tempo trabalhando nisso. Não fizeram só o Evidência, né? Acho que dessa comissão nasceram mais propostas, a gente participou mais da saúde mental, onde a categoria estava de fora. E a vocês, nosso obrigado pela confiança, pelo tempo do sábado dedicado à profissão, que isso demonstra muito carinho, né? Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos. Como o doutor Anderson comentou, né, no sábado de manhã, estarmos aqui para aprender um pouco mais é sempre muito louvável. Como já foi falado, esse Evidência é o fechamento das nossas rodas de conversa de saúde mental. Tivemos 3. E espero que essa casa esteja cada vez mais lotada da presença dos terapeutas ocupacionais para a gente discutir e melhorar a nossa prática assistencial, dando qualidade aos nossos serviços. Não vou me alongar. Sim, com certeza, agradecer todos os palestrantes que aceitaram vir falar aqui para a gente. Acho que a gente vai ter um dia muito rico de troca de experiências para falar de todos os dispositivos da RAPS, né? E é isso, muito obrigado. Vamos começar, então, nosso terceiro Evidência. Agradecemos a presença de todos os componentes da mesa, né, diretiva, e convidamos a ocupar o lugar no auditório para assistirem à continuidade da programação. Então, para a gente continuar aqui, convido a compor a mesa Rede de Atenção Psicossocial, Desafios e Possibilidades na Contemporaneidade, né, as doutoras Patrícia Tavares,
Graduada em terapia ocupacional pela UFMG, realizou especialização em psicodrama, formação em abordagem sistêmica e terapia de família, e formação avançada em saúde mental na Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. E a doutora Edna Mara Mendonça. Graduada em terapia ocupacional, mestre do programa de pós-graduação em enfermagem na Universidade Federal de São João del Rei, na linha de pesquisa Gestão em Serviços de Saúde e Enfermagem. É especialista em gestão de redes de atenção à saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública, na Fundação Oswaldo Cruz, em 2015, e especialista em atenção a usuários de drogas no SUS, pela Escola de Saúde Pública em Minas Gerais, com experiência em pontos de atenção do SUS que realizam um cuidado em liberdade do portador de transtorno mental e as pessoas que consomem droga, né, no CAPS e NASF. E a doutora Ludmila Barreto, terapeuta ocupacional, graduada pela UFMG, e pós-graduada em MBA, Gestão de Pessoas pela UNBH, supervisora de 2 serviços de residência terapêutica de Belo Horizonte há mais de 4 anos. Então, eu convido a doutora Júlia Diniz para intermediar a mesa, que é também membro da Comissão de Saúde Mental. Gente, desculpa, é porque eu estava aqui tentando organizar um pouquinho a mesa de uma forma que faça um pouquinho mais de sentido, tá? Minha função aqui hoje é ser chata, controlar tempo. Nós vamos fazer a mesa, a proposta é que a gente faça a fala das palestrantes e depois a gente vai abrir para o auditório, para perguntas, intervenções, tá? Nós vamos ter um tempo para isso e vocês se sintam à vontade para ir registrando e aí a gente faz esse fechamento ao final da mesa, ok? Então, assim, só para organizar, eu pedi para mudar para a doutora Edna Mara falar primeiro, porque ela vai fazer uma fala mais teórica e nós vamos ter depois 2 falas mais práticas, ok? Então, só para a gente tentar fazer uma organização que faça um pouquinho mais de sentido na cabeça, tá? Olá, gente. Bom dia a todos e a todas, né? Eu agradeço bastante, estou muito feliz de estar aqui falando para esse tanto de TO. O pessoal que me conhece na Escola de Saúde Pública, toda vez que aparecia uma TO na pós, eu falava, linda! Geralmente era mulher. Aí é muito bom estar com vocês. Assim, eu trabalho no interior, então eu faço trabalho praticamente solo no município que eu atuo, assim, única TO, e é um peso muito grande. Então, é muito bom estar junto com vocês. Então, eu vou falar, né, como a Júlia disse, é uma questão mais... Como que passa? Tá, beleza, obrigada. Pessoal, como que é a rede de trabalho de vocês? Eu queria saber primeiro quem está na atenção primária. Quem trabalha no NASF aqui? E na secundária, independente da área? Terciária? Tá bom. Como que é a atuação do trabalho de vocês em rede? Assim? Vocês têm trabalhado em rede? Ou não? Tenta, né? É fácil, o protocolo está feito, todo mundo segue, todo mundo entende o que é terapia ocupacional, todo mundo entende o que é cada serviço? Não. Então, eu vou partir da minha fala desse contexto, né, que tem a fragmentação das redes de cuidado, né, e independente do local, se é um município menor, se é um município maior, essa produção de rede ela é difícil, independente se é da saúde mental ou não. E eu venho também falar da necessidade das intervenções articuladas entre gestão, trabalhadores, usuários e familiares para a constituição das políticas públicas.
Mas aí eu queria perguntar para vocês o que significa o termo rede? Porque o Guimarães Rosa fala que rede é uma porção de buracos amarrados com barbante. Assim, o que é rede para vocês, terapeutas ocupacionais que estão aqui hoje? O que vocês acham que pode ser uma rede de serviços, uma rede de cuidado? Ela acolhe quem? Usuários, familiares, os profissionais, né? A gestão também tem que estar todo mundo incluído, não é? E fazer rede não quer dizer que a gente vai fazer rede com a quantidade grande de dispositivos disponíveis, porque eu tenho ouvido nos lugares onde eu tenho trabalhado, como articuladora de rede, mas tem que implantar tal serviço, tem um buraco na rede, mas tem uma disponibilidade muito grande das pessoas trabalharem. No meu mestrado agora, eu pergunto para os profissionais, foi direcionado para a atenção primária, para a estratégia de saúde da família e NASF, e eu perguntava, mas o que é rede? As pessoas não sabiam definir, e muito menos o que é intersetorialidade, que é o tema da minha pesquisa. E aí vem alguns termos que eles se entrelaçam para falar sobre rede de cuidado, né? Essa potencialidade que é trabalhar com várias pessoas e esses pontos de encontro. E aí o que acontece? As pessoas têm uma dificuldade de falar o que é intrasetorialidade, intersetorialidade e interdisciplinaridade. Isso se confunde o tempo inteiro. Então, a intrasetorialidade é quando a gente vai fazer saúde com saúde. No caso, né, assistência social com assistência social, em algum momento é isso que aparece. E a intersetorialidade é quando ela vai para além do setor saúde, abarca outras políticas públicas, né, a questão do terceiro setor, a gestão e, às vezes, os poderes econômicos que estão em volta da gente. E a interdisciplinaridade, a gente pega uma disciplina estruturante e compõe vários saberes para a gente constituir algum ponto comum de solução, né? É a produção do comum que a gente faz. E aí, agora que eu falei um pouquinho, vocês ousam falar mais alguma coisa? O que é rede? Porque eu não posso simples chegar aqui e falar para um monte de gente, falar o que é rede. Assim, eu queria que a gente construísse junto esse conceito de rede para a gente. Né? Não é só ter dispositivo, mas a gente precisa se conectar, não precisa? Profissionalmente. Vocês estão dispostos a fazer rede aqui? Uhum. Pode? Entendi. Então, você fala que a gente também, enquanto profissional, a gente tem que ser provocador dessa constituição de rede. Uhum. Por quê? Fazer o cuidado em rede, trabalhar em rede, fazer rede é uma tarefa incompleta, ela nunca vai acabar, ela é desgastante e ela se faz a partir da conectividade e a inclusão de vários atores, que às vezes são muito diferentes. Né? Então, tem disputa de poder, tem disputa de saber, tem disputa clínica, prática, né? Até de reconhecimento pessoal. Mas fazer rede, ele requer um deslocamento que provoca alguma desestabilização, né? O pessoal que geralmente estuda rede fala tem uma teoria sobre a salada de fruta, né? E se a gente pega todas as frutas e faz uma vitamina, ela se mistura toda e toma um outro gosto, outro formato, né? E pode ser gostoso ou não, e as pessoas não querem muito saber. Se você é uma banana, você não quer saber muito de deixar de ser a banana. Mas se você faz a salada de fruta, tudo se mistura no caldo e você ainda consegue
dá um pouco do seu sabor para o outro, mas faz uma constituição maior sem deixar de ser você, que é mais ou menos o que é isso de fazer a rede. Você empresta um pouco do seu saber, aprende um pouco com o outro e divide a prática, divide o problema e amplia esse cuidado. Tá? E isso aqui eu já falei, né? Assim, os desafios da produção de rede. Vocês me falaram agora há pouco que é difícil fazer uma rede, né? Por quê? É movimento, o sistema é hierarquizado, é compartimentalizado, a gente não tem uma cultura de formação de rede, trabalhar em conjunto e muito menos ir além da sua especialidade. Então, você é formado com uma categoria profissional, você quer manter aquilo ali, né? E outra coisa que eu tenho percebido é a dificuldade das pessoas entenderem as políticas públicas às quais elas estão inseridas. Elas entendem pouco da política pública e só sabem fazer a parte clínica aquela que ela estudou. E aí fica muito difícil de você transpor e se doar um pouco. Tá? E aí a gente precisa ampliar alguns conceitos, né, para a gente produzir essa rede. Primeiro, é essa compreensão do processo saúde e doença, que os seres humanos, nós somos, né, multidimensionais, então a gente necessita de vários setores, várias dimensões para a gente ter saúde, né? Tem algumas definições interessantes de saúde que a noção mais ampliada, que a saúde é um bem comum, assim, ela é um exercício de cidadania e que ela é o que move a gente a lutar pela nossa existência. Enquanto a doença, ela é a vontade de vida contrariada, é quando você não está bem. Mas são esses conceitos móveis que se entrelaçam, que não dá muito para falar de um sem falar do outro, mas que tem muitos profissionais que trabalham e focam somente na doença. E, a partir disso, desse objeto, que é a doença, e não o processo de saúde e doença, né? O que faz ele adoecer? Porque a saúde está envolvida com vários aspectos, então, em todas as políticas públicas. Né? Se tem uma faixa de pedestre, ela vai acabar impactando na saúde do indivíduo. Né? A questão econômica, e por assim vai. Então, a necessidade é essa. Entender o indivíduo como um ser mais amplo, mais complexo, que depende de várias outras situações para viver e para ter saúde. Né? Ampliar, deixar a doença de lado e perceber a potencialidade e aquele sujeito. E um pouco além do que a gente tem visto assim, na prática. Né? As estratégias de cuidado em rede, né, que tem fóruns de discussão, reuniões de equipe, reuniões de rede, reunião de saúde mental, e muitas pessoas também não querem ir para as redes discutir casos. Elas preferem falar, mas aí, enquanto eu estou na reunião de rede, eu deixo de atender tantos pacientes. Gente, é diferente na realidade de vocês? A dificuldade que aí o gestor tem que convocar, a vir aquela reunião, ou vira uma reunião de queixa, ou vira uma reunião de briga, ou vira uma reunião vazia, que as pessoas não discutem. Isso é comum no cotidiano de vocês? Então, assim, do próximo slide eu vou falar disso um pouquinho, né? E o sistema ainda muito médico-centrado, principalmente na saúde mental, que tem locais que ficam, o processo de trabalho todo da equipe fica em função da agenda do médico, ou do clínico, quando há, ou principalmente do psiquiatra. Mas primeiro eu preciso do diagnóstico, primeiro ele tem que estar medicado, e não faz nada, não faz ações extramuro. As pessoas ficam dentro do CAPS esperando que o psiquiatra atenda ou resolva, a medicação vai resolver. Né? E o compromisso dos profissionais, ele vai fazer ou não esse movimento todo, que é fazer a produção do cuidado a partir das redes, dessas trocas. Né? Dispositivos pedagógicos. Né? Tem município pequeno aqui? Tem gente de município muito pequenininho? Levanta para eu ver. Até 20 mil e médio, até 80 mil. Mais de 100 mil. Porque a realidade é muito diferente.
quando você tem mais equipamentos, e tem quando você tem a política pública instituída para trabalhar em rede. Então, espaços de conversação que são necessários. Reuniões de rede. O estudo de caso, ele baliza e ele dá uma noção completa do que, como trabalhar em rede, usar o caso clínico, né, buscar mais as potencialidades do que as vulnerabilidades dos casos, né, estabelecimento de fluxos e troca de informação. Tem algumas categorias profissionais que adoram fazer fluxo. Precisa de fluxo. Eu não vou citar quais são, para não dizer antiético, mas precisa fazer um fluxo. Mas aí o fluxo fica enrijecido e quebra toda a inventividade, toda a criatividade, todo o processo que a gente precisa na saúde mental. Né? Um adensamento conceitual, porque a gente precisa discutir alguns temas que são da saúde mental e são da atenção básica e são das outras políticas públicas, né? Saber como que a assistência social está trabalhando, né? O desenvolvimento social em alguns lugares, a educação, né? A cultura, esporte, lazer, para a gente saber como trabalhar e como é que a gente pode fazer uso das outras políticas para ampliar esse cuidado na saúde mental. Né? Reunião feita, reunião registrada, porque senão tudo se perde. Troca gestão, as pessoas vão embora e todo aquele serviço vai ter que ser começado mais ou menos no segundo ou no terceiro ano de gestão. Aí você trabalha numa perspectiva maior e depois as coisas vão se perdendo. Então, o ideal é fazer memória de reunião para que cada serviço, né, depois dispara pelas redes virtuais as memórias para ficar registrado, para ter uma continuidade, até para saber o que avançou e o que não avançou. Né? E o conhecimento do território. Assim. Para falar de saúde mental, não falar de território fica muito difícil, né? Assim, saber quem são as pessoas, como é que ela habita, como que é a constituição daquele lugar onde aquela pessoa está morando, para além da família dela. Né? Se ela tem um vizinho, se ela tem o cara da esquina que sempre ele vai para lá pegar um pastel e conversa e faz vínculo e faz laço e ele é um itinerário terapêutico da pessoa, né? E também eu gosto muito de falar do itinerário terapêutico das pessoas, assim. Onde que elas estão passando, o que elas fazem, o que elas produzem quando elas não estão no serviço. Parar de olhar. Fazer rede é saber a rede também do usuário. Onde ele vai, onde ele não vai, o que ele pode fazer e o que ele não está querendo fazer, ou ele não está conseguindo. Né? Agora, eu falei já um pouco do caso clínico no território. Vocês têm o costume de discutir casos clínicos em rede? Estou vendo o pessoal de Betim, não entra, porque isso aí já é quase está no processo de trabalho. Né? Vocês discutem casos em rede, gente? Mas só liga ou tem os pontos de encontro? Matriciamento. O apoio matricial é E para além do apoio matricial? Você vai no apoio matricial, levanta um monte de demanda. Porque se eu for perguntar aqui, pode ser que tem município que não faz apoio matricial. Tem realidade de alguns serviços que nem reunião de equipe está acontecendo. Então, assim, a questão é um pouco complexa, né? A organização do serviço na perspectiva do cuidado em liberdade, para a gente não ficar pensando também só na nova política de saúde mental, mas na nossa política de saúde mental, né, do cuidado e liberdade. E se você pega a nova portaria da atenção básica e a nova portaria da PENAB, ela tem nuances que ela faz com que o gestor, em algum momento, pode focar no caso clínico e desconsiderar tudo que eu falei atrás. Autonomia do sujeito, né, ampliação da vida, redução de danos, o que for. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Assim. Tem serviços ainda, a gente está ainda num processo que o SUS ainda está em processo de consolidação, né? Mas ele está sofrendo fortes ameaças. Então, a gente tem que tomar cuidado assim, para onde que a gente vai e
esse fortalecimento de rede do SUS e das outras políticas públicas, né? Serviços parceiros, a gente levantar na rede, né? Nos municípios aí, pessoal que está em lugar, quem são os serviços parceiros dos serviços, né? Dos nossos serviços onde a gente atua. Quem são essas pessoas que a gente pode contar para além da saúde? Porque as pessoas não fazem isso, não produzem, ficam bem... Qual que é o limite da clínica? Né? Qual que é o seu limite profissional? Quando que você vai contar com outra pessoa? Quando que isso vai passar um pouco para frente? Né? O território e territorialidade que eu falei, né? A produção de rede, intersetorialidade. A intersetorialidade ela tem uma especificidade porque algumas pessoas elas falam da intersetorialidade como se fosse enxugar o Estado. Está difícil, o Estado não tem recurso, então eu vou lançar a mão de recursos diversos para atuar aqui no setor público. Mas não. A intersetorialidade ela pode ser ou uma estratégia de gestão ou uma estratégia de cuidado. Né? A partir do momento que a gente incorpora a noção que é intersetorialidade, a gente divide o serviço, divide a complexidade e acaba somando as potencialidades de cada serviço, o que pode fazer? O serviço flui. E aí fica mais fácil trabalhar nessa perspectiva, fica menos pesado para o profissional, a gestão consegue os resultados que ela, né, numericamente, que ela espera, e o usuário é melhor acolhido, melhor atendido, porque, geralmente, o público que vai no serviço de saúde é exatamente o mesmo público que vai no serviço social. Você vai olhar a política pública, o CRAS tem praticamente as mesmas especificidades da estratégia de saúde da família. Né? O objeto é um pouco diferente, ela tem um foco um pouco diferente, mas o público é o mesmo. Né? Então, por que tem dia que ele vai estar na oficina do CAPS e do outro dia ele vai estar na... A gente tem que conversar com o CRAS, com o CREAS, com o consultório na rua, com o consultório de rua, né? Para ver o como que a gente pode acolher melhor esse usuário. E estou terminando, viu, gente? Isso tudo para a gente falar dessa mudança de paradigmas, né? Que a reforma psiquiátrica vem tanto dizendo, né, a luta antimanicomial, que para a gente deixar de prestar atenção para vinculação. Né? A gente só não atende a pessoa, mas a gente vincula o usuário à rede e a gente se vincula junto também, né, pelos vínculos profissionais. De serviço para dispositivo, porque o serviço ele se esgota, o dispositivo ele se conecta com outras redes e ele se conecta com o território, com o usuário. Então, é um movimento mais amplo só de ser serviço, ser prestador de um serviço, do que você trabalhar num dispositivo. Né, de beneficiário para a pessoa, que a gente para de olhar para o usuário com aquela carinha, né, de que a gente está ali para ajudá-lo, mas a pessoa que tem necessidades e que tem demandas e que tem desejos também, né, da vulnerabilidade para potencial, né, porque muitos dos nossos usuários, ele chega todo ferrado para a gente consegue resolver o problema e não vê nada que ele tem de potente, o que ele pode produzir. Né, o protocolo para acessibilidade, eu gosto muito desse conceito de acessibilidade que ele diz sobre o que a gente profissional faz para a gente chegar junto do usuário. Assim. É um deslocamento diferente, é a gente que se coloca enquanto instrumento dele. É a gente que libera o acesso para ele, é a gente que faz com que ele se aproxime do serviço. Né? Não dá para dizer toda vez que o cara não ficou no serviço que a demanda está frouxa. Mas será que a gente também não está tão engessado no nosso protocolo de clínico e do processo de trabalho do serviço que a gente está deixando, a gente está até preferindo que essa demanda fique frouxa mesmo? Né? Então, a gente tem que pensar isso. Né? De reinserção para participação, né? A gente não está querendo reinserir ninguém, mas a gente quer que a pessoa seja ativa, né? Que ela tenha uma autonomia, que ela tenha uma independência, que possa participar de todos os movimentos. Né, movimentos sociais, movimentos que acontecem na cidade, cultural, da agenda do município.
né? Parar de pensar só no profissional da sua clínica para a rede operacional. Como que a gente, que é isso tudo que eu disse anteriormente, né? Assim, como que a gente opera uma rede que realmente consiga atender o usuário sem a gente ficar focado nos conflitos que podem existir entre as redes, entre os profissionais. E, de caso, para o sujeito social, que é isso que eu já disse um pouco também. O sujeito com seus deveres, seus desejos e vontades e o que mais que ele quer. Júlia, ainda tem um tempinho? Tem? Não, porque eu terminei já, gente. Aí eu vou passar para a Patrícia e depois a gente volta a conversar, tá? Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer imensamente pelo convite. Eu acho que é um convite para a gente repensar a prática. Foi muito gostoso preparar essa apresentação, repensar a minha prática. E foi um convite à revinculação com o CREFITO. E eu parabenizo vocês. Está ficando muito evidente as várias mudanças que têm acontecido, e isso me deixa muito feliz. Tá? Muito obrigada. Obrigada para todo mundo. Eu não vou dar conta de falar sentada. Os minutos que ela não gastou podem ficar para mim? Então tá. Tá bom. Me dá um aparelhinho aqui. Gente, então meu nome é Patrícia, eu trabalho em Betim. É um desafio falar em 20 minutos, né? Então, Edna apresentou vários conceitos ali que me alimentaram já, e a gente fala disso na discussão. Eu queria muito falar de tecnologia leve aqui. Todo mundo aqui já deve ter lido um pouco do Emerson Merri, que é um sanitarista muito interessante. Ele fala que a gente usa muito tecnologia leve. Eu pensei em conceituar isso um pouco, mas depois eu falei, não, eu quero fazer de um jeito diferente. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que todo mundo aqui... Tem alguém que não trabalha, nunca trabalhou na rede de saúde mental? Vocês? Tá. Então, hoje a gente está falando aqui sobre a rede de atenção psicossocial, apelido RAPS. Nasceu de uma portaria de 2011, da Política Nacional de Saúde Mental. É uma estratégia de um modelo de atenção aberto e de base comunitária para atendimento de pessoas com problemas mentais, incluídos os efeitos nocivos do uso do crack, álcool e outras drogas. E ela estabelece pontos de atenção de cuidado, sabendo que, por mais que equipamentos que a gente tenha, serviços de saúde mental, eles nunca vão ser suficientes para atender toda a demanda. Então, a gente monta uma rede de pontos de atenção de cuidado. Eu vou ficar de costas para vocês em algum momento, desculpa. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Essa é uma frase de Leonardo Boff que eu gosto muito. Então, eu preciso dizer onde é que os meus pés estão pisando atualmente e por onde eles passaram. A RAPS de Betim hoje, a RAPS onde eu trabalho, a RAPS com a qual eu me articulo, eu entendo que ela funciona nesse sistema, onde o PSF está no centro. A gente tem um NASF lá, um NASF completo. Finalmente, um NASF completo. Temos CAPS, né? Em Betim a gente chama de CERSAM, CAPS AD, a UPA, o SAMU, o Hospital Geral, o Centro de Convivência. E, gente, eu faço parte de uma equipe, é um modelo que Betim tem tentado sustentar. Eu faço parte de uma equipe intermediária de saúde mental. Não, é um modelo muito diferente mesmo. Eu não faço parte nem do NASF, eu não faço parte do CERSAM, eu não faço parte do PSF. Eu faço parte de uma equipe, que, na verdade, são, no máximo, 3 pessoas. É uma equipe que tenta fazer uma ponte. Eu trabalho lá na atenção básica, num consultório do PSF, no território, mas a gente faz a articulação dessa rede do território local com o pessoal que está num certo nível de especialização maior no atendimento à saúde mental. Tá? E a gente faz também uma mediação entre esses serviços, família e equipamentos da comunidade. Está dando para enxergar essa foto? Essa foto é da tragédia de Mariana. Então, eu repito, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Essa é uma foto que eu acho muito... que simboliza muita coisa do desastre de Mariana, porque eu acho que ela tem muito a ver, ela diz muito do sistema em que a gente tenta produzir saúde. Né? Ela fala da falência dos nossos modos de produção.
ela fala da falência de um tanto de ideologia que estão aí no nosso meio. E aí a gente precisa pensar que hoje nós vamos falar sobre o terapeuta ocupacional na RAPS, desafios e possibilidades, num contexto político de trajetória rumo ao Estado mínimo, né, com a aprovação da emenda constitucional 95, que fala do teto de gastos públicos, de mudanças na política nacional de saúde mental, onde a gente vai fechando o hospital psiquiátrico, mas, paradoxalmente, o valor leito dos hospitais psiquiátricos tem aumentado. Onde também existe um deslocamento de investimento para serviços não substitutivos, né, como as comunidades terapêuticas. Não estou querendo entrar em discussão sobre o valor das comunidades, mas a gente fala de um deslocamento de recurso, de uma falta de investimento em serviço substitutivo para investimento em outros tipos de serviços. E a terceirização, que nos afeta diretamente. Aqui é outra foto da tragédia de Mariana. Está escrito ali, aqui tinha uma escola. Então, quando eu recebi o convite para falar aqui, eu comecei a fazer uma pesquisa com meus amigos, com meus colegas de trabalho. Fiquei chata, comecei a chegar para cada um e falar, qual que você acha que é o maior desafio da RAPS? E aí eles foram me falando isso, eu fui concordando com tudo. E eu falei, eu tenho que colocar isso na apresentação. Então, muitos me disseram, e eu concordo, Patrícia, a gente está vivendo um momento onde está havendo um sucateamento de vários pontos de cuidado, né? Da educação, da assistência social e por aí vai. Então, a gente está ficando frouxo, essa rede está cada vez mais arrebentada, e é um dos nossos desafios, porque, para além da questão da gente dar conta de fazer conexão com essa rede, a rede está deixando de existir, né, concretamente. A gente vive um momento de opressão às minorias e de intolerância à diversidade. Essa aqui é uma menina de uma etnia indígena, olhando o rastro de lama deixado pelo estouro da barragem, né, de Mariana. E aí, como sustentar a forma de cuidado antimanicomial? Num contexto onde a diversidade é cada vez menos aceita. Nem estou falando de eleição, né, gente? Outro desafio. Quando eu fui pesquisar RAPS no Google, sabe qual a imagem primeira que vem? Olha que loucura. Ainda vem essa imagem aqui. Ô, gente, tem uma luzinha aqui, né? Olha que bonito. A figura vem com o CAPS no centro da rede de atenção psicossocial. E aí a gente entende que um grande desafio específico é a gente deslocar o CAPS do lugar central da RAPS. Então, usei essa foto aqui, porque é bonito chegar e falar aquilo ali, né, mostrar o gráfico. Então, esse aqui sou eu, né, falando sobre o desafio e possibilidade da RAPS, falando aqui para vocês. Eu, na vida real, é assim, né? Não é essa boniteza. Então, lá na prática é muito difícil. Está dando para ver o que é essa foto? É um cavalo atolado na lama. E tem um bombeiro tentando salvá-lo. Como fazer viver? A política antimanicomial ela só tem sentido porque ela propõe vida no território, porque ela entende que no manicômio só há morte. Só que a gente vai para o território e a gente fala, no meio desse caos, como é que eu vou fazer viver? Né? Olha outra foto que... E aí vem outra pergunta, como não morrer? Por quê? Quando eu fui fazer a pesquisa com meus colegas, qual é o maior desafio da RAPS? Todos falaram, a gente tem a resposta na ponta da língua, aquilo tudo que eu já falei. Mas o que eu percebo é que, na prática, o maior desafio é a gente continuar vivo, especialmente no SUS. A gente tem uma série de trabalhadores que estão mortos há muito tempo. De vez em quando eu morro também. Eu tenho uns episódios de catatonia, morro, depois ressuscito, é assim. Olha essa foto de um sobrevivente. Então, como manter-se vivo apesar de? A gente sabe que a prevalência de burnout tem sido altíssima entre nós profissionais da saúde mental, né? É um esgotamento total. Eu acho o nome dessa síndrome muito bonito, porque ele fala assim de queimar até o fim, né? A gente queima até o fim.
e a gente não consegue mais acender a chama. Então, peguei fragmentos, tá? De 3 casos. Vamos lá, rapidíssimo. Caso 1. Caso 1 é um usuário, Luiz, de 50 anos. Hipótese diagnóstica de esquizofrenia paranoide. Foi um caso trazido à equipe de saúde mental através de uma reunião de matriciamento, através de um relato de uma CS. A CS chega para mim, resumidamente, e fala, chega para mim não, chega na reunião de matriciamento, o Luiz é um cara de 50 anos, ele é doido para danar, e faz uns 3 anos que eu não passo na porta da casa dele, porque a última vez ele correu com um facão atrás de mim. E ele tem 1000 delírios, e ele vive com a faca na mão, não tem coragem. E aí a gente resolve, no estudo de caso, a gente fala, realmente, a equipe de saúde mental podia dar um apoio para ele. É no CAPS? Ele vai no CAPS todo mês fazer aldol-decanoato. Não era no CAPS, o cara não está em crise, por que a gente não pode atender ele no território? É o NASF? Aí o NASF ponderou, gente, esse cara aí com uma ideia delirante, será que ele não precisa de um atendimento mais próximo? E aí, por isso, Luiz veio ser referenciado, o caso dele, eu que comecei a referenciar. E aí a gente começa a fazer um acompanhamento terapêutico e a gente faz a conexão com o centro de convivência. A gente está com um amigo, levanta a mão aí e fala, representante do centro de convivência. E é assim que o Luiz passa a circular e no atendimento individual ele fala das ideias delirantes e o caso vai sendo amarrado dessa forma. Caso 2, outro usuário, olha que interessante. A Márcia, 39 anos, também hipótese de esquizofrenia paranoide, chega por demanda espontânea na unidade de saúde. E olha como o plano terapêutico é completamente diferente, né? A Márcia já dá conta de estar num grupo. Essa é outra atividade que a gente faz, que é um investimento mesmo nos grupos de atenção psicossocial na UBS, junto com o NASF, sempre em parceria com o NASF e com as enfermeiras. Então, esse grupo aqui chama Baobá. Eu conduzo ele com uma enfermeira do PCF e com 4 ACS. Outra dica que eu custei a descobrir, assim, o trabalho para ele ser sólido. Ele precisa ser consistente e perene. Você não pode fazer um grupo, um dia tem, outro dia não tem, porque a terapeuta ocupacional não veio hoje em Betim. Precisam estar conectadas com essa proposta. São elas que sustentam essa rede lá no território. Aqui é uma outra atividade em que a Márcia está presente. É uma atividade onde a gente foi visitar pacientes de uma colônia de hanseníase, que ainda existe lá em Betim. Então, gente, esse grupo aqui ele mistura tudo. Ele mistura neurótico grave com neurótico leve, com paciente que tem sérios problemas com álcool e outras drogas. Aqui tem psicótico, tem de tudo. A gente trabalha isso, assim, o valor da diversidade. Essa é uma atividade que o grupo fez faz 2 anos. O grupo decidiu reformar a unidade. Olha que legal, então, né? Não como tratamento moral. Então, é muito diferente de tratamento moral. O grupo decide reformar o posto. Fala, mas o posto está muito ruim, vamos reformar? E aí, esse usuário aqui, olha, não saí de casa há muito tempo com síndrome do pânico grave. Ele fala, eu posso pintar, eu sou pintor, mas fecha a unidade toda. Eu não dou conta de todo mundo, não. E ele fica lá sozinho 2 dias pintando, depois o resto do pessoal entra. Não está dando para ver a foto direito, aqui é o antes e depois, né, da unidade. Como que esse fazer coletivo provoca um senso de pertencimento incrível e como que isso tem a ver com política. Aqui é um piquenique, que é um grupo muito comilão, então a gente sempre faz isso. E esse fazer proposto pelo terapeuta ocupacional é um fazer que agrega de um modo diferente. Então, assim, o PSF chega e fala assim, vai ter um lanche, cada um leva uma bandejinha de coxinha e uma bandejinha de sei lá o quê, né? O terapeuta ocupacional é que cutuca a equipe, às vezes, e fala, quem sabe a gente não propõe que cada um leve o que dá conta de fazer, o que pode dar e por aí vai. Então é muito legal, porque tem um usuário que leva 2 biscoitos creme cracker embrulhados no guardanapo, que é o que ele pode dar, né? Aqui é uma foto que a gente tirou recentemente, numa árvore, acho que representa muito grupo, que chama Baobá. Na cultura iorubá, quando eles estão com um problema a ser resolvido, eles se reúnem em torno do baobá. É em torno.
Então, ali, eles arranjam soluções para os problemas. A solução não vem de um suposto saber. A solução vem do grupo. E é isso que a gente tem tentado fazer no território. Que eles formem uma rede, e isso é muito legal, porque às vezes chega o final do grupo, dá o horário do almoço, aí chegam os usuários e dizem, Patrícia, me ajuda, eu preciso conversar com a senhora. Morro de raiva quando me chamo de senhora, né, gente? Mas tudo bem. Preciso conversar com a senhora. E aí, às vezes, eu não tenho tempo, eu peço para outro usuário, dá para você conversar com ele? E eles vão conversando, eles vão almoçar juntos. Isso é você ampliar, multiplicar o cuidado em rede. E, por último, o outro fragmento, o terceiro caso que eu trouxe é de um trabalhador do SUS. Edinalva era meu apoio administrativo na UBS. Edinalva tinha antipatia de usuário de saúde mental. Ela não entendia. Ela chegava para mim e falava, Patrícia, eu não tenho condição, esse povo chega aqui chorando, esse povo chato, não dou conta, o que eu falo para eles? E aí, quando chegava delirando, então piorou. E aí a gente começou a trabalhar com o Edinalva. Edinalva, deixa eu te explicar o que é o delírio. Como é que você faz? Assista ao filme. É esse matriciamento feito no dia a dia. Um dia eu chego 8 horas da manhã no posto. Quando eu cheguei, eu vi a Marinalva andando no corredor assim. Vou ter que fazer teatro, tá, gente? Ela chega no posto assim, no corredor. Em minha direção. Falei, que isso, Edinalva? O que está acontecendo, minha filha? Ela falou, Patrícia, aquele moço ali, acabou de chegar, ele está me contando que ele é embaixador da ONU. Ele veio salvar a gente porque ele falou que está cheio de mina no chão. E ele me avisou para eu não pisar. Aí eu fui até ele também. Aí ele avisou a gente que tinha muitas minas e tal. A Edinalva convenceu o moço a ir para o Sersan, para um atendimento de urgência. Que lindo! Nesse dia eu falei, pronto, acho que é isso que é um pouco de gente, né? Então, o matriciamento, ele é no dia a dia. A reunião de matriciamento é só um ponto. Ricardo Moebus, que é um psiquiatra que eu acho fantástico, o doutorado dele foi sobre o matriciamento. Ele sugere, até que a gente não mude o nome, ele fala que deveria ser motriciamento, porque é isso que é a força motriz, para a gente ter motivação para o trabalho na saúde mental. Porque a lógica ambulatorial, ela nos retira o senso de coletividade. A gente fica muito no doutora Patrícia. Doutora Patrícia, né? Enche até o ego da gente. Quando a gente vai para a lógica do matriciamento, a gente cria um senso de coletividade e a gente faz micropolítica ali. Mais uma coisa. O Ricardo Moebus fala que fazer matriciamento é ir para a praça. Adoro essa comparação. Quando você vai para a praça, você não tem que depilar, você não tem que pôr salto alto, nem máscara para cílios, não. Você vai para a praça como? Como que vocês vão para a praça? À vontade. Né? Então, matriciar é ir para a praça. É você dar conta de olhar para o médico que trabalha com você e acolher quando ele te fala que ele não dá conta de lidar com a lágrima do paciente. Acolher. Ele não tem que saber mesmo. Ou então é acolher também quando ele acha que ele é o dono da verdade, acolher esse posicionamento dele para depois tentar trabalhar com ele esse ego dele. Eu falo ele, mas somos nós, né? Todos nós. A gente é treinado para ser vaidoso. Essa foto, para mim, é a mais linda da tragédia de Mariana, apesar de dolorosa. É um cachorro sendo salvo. Então, o que nos livra da morte? Na nossa prática, o que é que nos livra da morte? E aí, aquele mesmo cachorro, depois que ele foi salvo, olha que legal. A cara do povo, de sensação heróica, né? Talvez o que nos livre da morte seja um encontro. E aí, outra paciente nossa lá, às vezes eu falo paciente, tá, gente? Às vezes eu falo. A dona Francisca, ela chegou extremamente deprimida no grupo. Extremamente. Hoje ela é a compositora, funkeira e várias outras coisas do grupo. Então ela fez uma música que a letra fala isso aqui. É preciso viver com amor e paixão, pois a vida é uma arte que exige da gente a força e a razão. Se a solidão bater,
Disso nós entendemos. Não fique sofrendo, sorria para a vida, aceita que dói menos. E aí eu vou mostrar para vocês ela cantando, ela permitiu, tá? Ah, só mais uma coisa antes dela cantar. A terapia ocupacional, ela já nasceu num contexto difícil, gente. Nunca foi fácil pra gente, nunca. Nasceu na guerra. Nossa, olha que lindo, eu não conhecia, viu, o novo brasão da terapia ocupacional. Olha que coisa linda isso aqui, as asas da fênix. Muito lindo a simbologia. Trazemos essa marca de fazer nascer onde tudo parece morrer. Que a maleabilidade da nossa especificidade não nos amedronte. Que ela seja a força motriz para nos permitirmos toda inventividade que nos traga vida. A gente pode inventar coisas que nos tragam vida na prática. E aí, ô Luísa, André. Preciso viver com amor e paixão, pois a vida é uma arte que exige da gente a força e a razão. Se a solidão bater, disto nós entendemos. Não fique sofrendo, sorria pra vida, aceita que dói menos. Não fique sofrendo, sorria pra vida, aceita que dói menos. De muito prazer, de muita convivência. A casa é o espaço do cuidado, a gente não pode perder isso de vista. É lá que a gente promove a autonomia do sujeito, que a gente ressignifica para ele o que é morar, o que é ter uma cama, o que é poder tomar um banho quente, servir o seu próprio almoço. É esse lugar tão singular para um e para vários, porque é uma casa com várias pessoas, com histórias diferentes, de lugares diferentes que moram junto. É como se fosse uma grande república. Cada um tem o seu jeitinho, se organiza de uma forma, mas todos vivem juntos. Eu gosto também de prezar muito que na casa os relacionamentos são mais horizontais. A relação do cuidador, que é o profissional que está lá dentro, muitas vezes se assemelha ao lugar de um familiar do morador. O meu lugar como supervisora também é um lugar que se assemelha muito de uma amizade, assim como os estagiários, os demais profissionais que passam lá. Ali eu coloquei os eixos, que são as leis que estão permeando, assim, a lei orgânica, a lei das pessoas com deficiência, a portaria que implementa as casas e a lei do De Volta para Casa, que é um auxílio de habilitação psicossocial, um auxílio financeiro. Fazendo um panorama, ali eu coloquei o mapa de Belo Horizonte com as casas divididas em regionais. Hoje só não temos casas na Regional Centro-Sul, num total de 33 moradias, com 257 moradores, em sua maioria homens e idosos. A média de hospitalização que eles tiveram é de 30 anos. Nós temos moradores que têm 5 anos e temos moradores que tiveram 50 anos de internação. E aí eu vou dizer um pouquinho da cronicidade que isso traz para o sujeito, tantos anos. Alguns foram institucionalizados na sua infância, não tiveram nenhum contato com a cidade, com a vida, com a casa, com o cotidiano. Isso é muito importante. A nossa rede de trabalhadores hoje está numa média de 291 pessoas, dentre cuidadores, auxiliares de limpeza, estagiários, supervisores e referências técnicas que fazem cuidado e a gestão do projeto. Além desses dados, Minas Gerais hoje é o terceiro estado do Brasil com mais residências terapêuticas. Os dados de 2010 falam que Minas tem 564 casas, com um total de moradores de 3.062.
e pessoas assistidas no programa De Volta para Casa são 3.037. Esses números são importantes, assim como ali de trabalhadores, para retratar que nós somos muitos. Né? Gosto de dizer que talvez você não saiba onde tem uma residência terapêutica, mas pode ter uma na rua da sua casa, muito próximo de você, por onde você passa de ônibus. Possivelmente você está lidando com esse dispositivo, com essa casa inserida. Né? E esse número de pessoas que circulam, de pessoas que conhecem, é muito expressivo. Ter 257 pessoas que já estiveram em manicômios hoje na cidade, desbravar mesmo esse espaço, dizer que o louco pode circular, pode conviver, mesmo com as limitações que ele apresenta. Não tem como não dizer dos desafios, assim como as minhas colegas já trouxeram. Nós temos hoje, né, um envelhecimento dos moradores, aumento das mortes nos últimos anos. Nós temos mortes assim, simples, né, assim, morreu mesmo do fato do envelhecimento ou com alguma doença crônica, mas a gente tem morador que morre engasgado com um pedaço de bolo. Né? Então, assim, um cuidado ampliado para esse cuidado da saúde deles hoje é fundamental, pensando na qualidade de vida do envelhecimento, em novas possibilidades. Né? Nós temos hoje também a realidade do país, né? As populações em vulnerabilidade para o contexto residencial, e aí a gente tem desabrigados, moradores de serção, né, moradores de hospitais geral, moradores de outros dispositivos. E aí vem agora um processo de desinstitucionalização que vai fazer uma reflexão para a residência terapêutica. Assim, como que vai ser? Será que vai existir um novo modelo de residência terapêutica? Somos nós que vamos acolher esses sujeitos? Né? E as determinações judiciais? Né? Quando o juiz determina que um sujeito que está no hospital lá há 3 anos em tratamento e que está de alta e não tem suporte, o juiz determina, ele vai para a residência terapêutica. Como que vai ser isso? Assim? Como que é a relação com os outros moradores e a casa? É uma problemática, assim, né? Vem trazer mesmo como desafio para a gente pensar. Incentiva a produção científica. Eu acho que aí cabe para todos os dispositivos da rede de saúde mental uma atenção maior. Lá no nosso projeto, nós já temos a jornada de estagiários, que já aconteceu por 2 anos, e a gente pretende no próximo ano que essa jornada, que são os estagiários produzindo relato de caso da prática deles, que eles a gente possa fazer um evento aberto, né, de incentivo às universidades, ao conhecimento, e o seminário do SRT, que a gente já fez dos 15 anos, e a gente já tem um projeto para o ano que vem de 18 anos, né, um seminário da maioridade agora. E o momento político, com um impacto direto na gestão e na manutenção e cuidado assistencial do SRT. Como já foi dito, a falta de investimento, né? O modelo de financiamento que é pactuado gera um impacto direto lá no morador, dentro da casa, que muitas vezes tem que custear algo que ele quer porque o recurso não é suficiente. Essa é uma realidade que a gente vive, demandas de manutenção, demandas de assistências básicas, que a gente precisa fazer frente e barrar para que isso não seja violado mais uma vez desse sujeito, né? Manter a garantia dos direitos deles básicos, que é o de moradia, de alimentação. Então, esse é um momento delicado para o projeto, que fica aí permeado as leis, as mudanças, as novas gestões, e que a gente tem que fazer força política para que mantenha-se e que melhore, não que a gente venha retroceder. As possibilidades, principalmente relacionadas a esse cenário político, são os movimentos sociais, né, e os movimentos aliados não só aos trabalhadores, mas também aos usuários, aos familiares. E aí nós temos
né, o Fórum Mineiro, o Movimento dos Trabalhadores, a Comissão de Saúde, a Suzão, e bem na prática do supervisor, a gente ainda tem o Colegiado de Saúde Mental, o Fórum Ampliado, que é a rede que a gente faz. E é lá que a gente estabelece as nossas relações, é lá que o meu parceiro de Sersan me ajuda, que o Centro de Saúde mobiliza para fazer uma ação para um morador diante de uma singularidade, né? O Centro de Convivência, a Suricato, a gente não pode esquecer desses atores, eles têm sido a nossa possibilidade no momento, né? Além deles, os nossos parceiros na comunidade, que são infinitos, são dos mais esperados aos mais inesperados, assim. Às vezes é o padeiro de bicicleta que passa na rua que consegue fazer que o morador vá ao banco sacar o benefício dele, né? E a gente não tem como explicar. Às vezes é o cuidador que não tem nenhuma formação, mas que consegue ter um olhar sensível ao morador e consegue fazer o uso do banheiro, né? E a gente vai, através desses parceiros, conseguindo avançar nos projetos terapêuticos dos moradores. E a gente tem também feito uma aproximação da formação acadêmica, com parcerias com a FMG, com a Newton Paiva, Unifenas, Estados de Sá, através de estágios, através de disciplinas práticas e visitas técnicas na casa também. Eu queria gastar um pouco mais de tempo para poder trazer um pouco sobre um caso, sobre um morador. Foi muito difícil escolher assim, um morador, uma história, mas a gente acaba falando da casa quando a gente fala de um. Assim. Esse sujeito, ano passado, nesse exato momento dessa foto, foi o primeiro contato dele com o mar. Depois de 35 anos em manicômio, a gente fez uma excursão junto com o Centro de Convivência Carlos Prates e a gente foi para Guarapari. Eu fiquei com 4 moradores. E essa experiência foi muito marcante para mim, para o meu trabalho, para a minha vida pessoal, assim como foi para eles. Assim. E para mim foi um privilégio poder estar nesse momento, estar nessa vivência junto com os moradores. E a primeira frase que ele consegue elaborar assim, nesse momento é dizer que o mar não tem fim. Né? E aí, respondendo a pergunta da minha colega, assim, o que a gente faz para a gente não morrer, a gente pensa o que não tem fim. O que não tem fim para o outro, o que não tem fim para mim, o que me move estar nesse ambiente. Esse sujeito, acho que perceptível na foto, ele tem um alongamento de todos os músculos do pescoço e do ombro, de tanto olhar para o chão. Ele só enxergava o cinza por muitos anos da vida dele. E ele chega na casa, uma casa que já está na cidade há muitos anos, há 16 anos. Ele chegou em 2013, a primeira hospitalização dele foi em 82, ficou 21 anos só na clínica Serra Verde, fica 2 anos na transição, no hospital de transição Sofia Feldman, e vai para essa casa. E aí a gente pensa assim, como que chega um sujeito com tantos anos hospitalizado para conviver com outros 11 moradores muito mais autônomos, muito mais independentes, muito mais tempo na cidade, assim, que desafio. Eu chego na casa em 2014, quando ele está quase completando 1 ano. Encontro um sujeito extremamente embotado, ocioso, assim, ele anda assim, pela casa, assim, dá voltas na casa. O chinelo dura 1 semana, de tanto que anda, e só consegue olhar para o chão. Muito retraído, muito isolado. E aí, a gente pensa assim, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? E aí surge uma proposta de um acompanhamento terapêutico para ele, de estudantes da terapia ocupacional da UFMG, da disciplina de prática. E aí a gente começa a avassalar assim, esse sujeito, compreender o histórico ocupacional dele, que ele vem de uma zona rural, que ele sabe ter contato com plantas e com animais rurais. A gente vai compreender que ele já trabalhou, que ele já estudou, inclusive, para ser padre, que ele sabe falar latim, francês, esqueci a outra língua. Ele sabe falar 3 idiomas, assim, fluente, que ele tem um circuito e uma ligação muito forte com as igrejas,
né, com tudo que é aquilo muito ligado ao religioso. E a gente começa a fazer um trabalho baseado nessas características juntos com as companhias terapêuticas. Hoje, né, a gente pensava, né, no sentido de ele conseguir relacionar com os outros moradores, que ele pudesse escolher, né, um morador que a gente falava assim, fulano, você quer um copo de água? Ele falava, tá bom. Né, você quer um prato de mingau? Tá bom. E hoje a gente conhece um outro sujeito, né, um sujeito implicado, um sujeito de circulação pela cidade, pelo território. O lugar preferido dele em Belo Horizonte é a Praça da Liberdade, porque ele fala que as árvores encontram com o céu. E isso me diz muito, né? Me diz muito de alguém que olha para a vida, de alguém que olha nos olhos, de alguém que dá conta, mesmo com as limitações, dessa vida, dessa loucura que é a cidade, que é o território. Né? Hoje ele já consegue ir ao barbeiro sozinho, já consegue fazer uso do seu dinheiro minimamente, mas consegue. A gente já conseguiu alguns manejos de cigarro, que era algo impossível de se pensar para essa pessoa, e ele estava se prejudicando no nível de saúde. Hoje é possível a gente estabelecer alguns combinados. Né? Então eu falo de um sujeito que, através da participação social, do lazer, no acompanhamento terapêutico, vive o processo de desinstitucionalização. Eu vim aqui expressamente para dizer que é possível. Não é fácil, é um desafio. Todo dia a gente recomeça, um trabalho de formiguinha. O que ele conseguiu fazer ontem, talvez hoje ele não consiga mais. Mas a gente vai continuar tentando, a gente vai continuar investindo no sujeito, a gente vai continuar sempre apostando. Acho que esses são os verbos, como ele mesmo diz, ele gosta de verbos. E aí, quando ele vai no lugar, ele fala, lembro de verbos. E aí ele fala, amar, pensar e sorrir. Então, é outra pessoa na casa que talvez ele ainda não reconheça como a casa dele, porque ele fala muito da cidade dele, Antônio Dias. Ele vai lá visitar a família, ele passa o Natal lá, mas é o lugar que ele vive, e isso ele reconhece. Isso, para mim, é muito significativo. Então, eu vim aqui expressamente provocar e alimentar minimamente em vocês as possibilidades que a vida do outro permite. Porque muitas vezes o único recurso que a gente tem é a vida do outro. E nesse dia ele tomou água do mar, tomou um caldo, né? Para variar, todo mineiro na praia tem que ter essa experiência, tomou água de coco, se divertiu muito. E no dia que a gente estava indo embora, eu virei para ele e falei que ele tinha que arrumar as coisas, porque a gente no final da tarde ia embora. E aí ele virou para mim e falou assim, por quê? A gente não pode ficar aqui uma semana, não? E eu falei, olha, poderia, mas a gente já tem um retorno marcado e a gente pode voltar outras vezes. E isso faz muita diferença, eu queria deixar mesmo esse relato. Nunca esqueça daquilo que não tem fim, daquilo que é possível, daqueles que estão permitindo e que querem. E a gente vê muita fome e sede de vida nos moradores, ainda que com histórias terríveis, com momentos dificílimos que eles passaram. Eles estão vivos, eles estão na vida e eles estão abertos para essas mudanças. É isso, obrigada. Agradecer demais a vocês, né? Eu acho que é um momento, assim, eu tenho, né, estado muito desanimada, pessoalmente, assim, do momento, né? Do momento, da vida, do contexto. Tá difícil, tá muito difícil, imagino que não é só para mim que seja difícil. E eu acho que na hora que a gente está nesses momentos em que a gente consegue se reunir e escutar isso, né? Escutar das possibilidades, entender os desafios, sim, mas entender que é possível, né? Entender que é possível, que a gente dá conta, nunca foi fácil, né? A gente nasceu lá na guerra, não era fácil e agora também não está fácil, mas que a gente tem potencial. Nós, terapeutas ocupacionais, temos, por constituição, né,
essa possibilidade de fazer o novo, de rever possibilidades, de habilitar, de ajudar, de auxiliar, a nossa obrigação é conseguir ver possibilidade e mediar essas possibilidades, né? E eu acho que na hora que a gente escuta isso, dá um gás, né? Você fala assim, gente, realmente é possível que a gente consiga trazer algo novo, né? Ressignificar a nossa prática e ir com um pouquinho mais de gás para esse enfrentamento que nós vamos precisar fazer, né? Nesse sentido, quero muito agradecer, porque eu acho que é isso que a gente precisa ouvir. Isso que quem está na prática, né, quem está na assistência, precisa desses momentos, né? E principalmente os terapeutas ocupacionais, né? A gente fica, e na saúde mental isso é muito comum, a gente tem uma certa perda de especificidade, né, da terapia ocupacional, que eu acho que às vezes está muito mais no nosso imaginário do que na realidade. Eu acho que quando eu escuto, né, o que vocês disseram, para mim, me lembra a formação, me lembra lá na graduação, eu falo, gente, mas é isso que é TO mesmo, né? Assim, eu estou achando que eu estou longe, mas eu estou colada. Eu estou colada na terapia ocupacional, né? A gente às vezes tem esse discurso de que a gente está muito longe, mas a gente não está sabendo ouvir. A gente não está conseguindo lembrar lá dos fundamentos de TO, quando a gente ficava lá escutando o que era, a gente não está conseguindo ouvir e ver que a gente está recolado, né, na nossa prática. Pronto, acabei, parei. Quero abrir para plenária, né, para colocação, quem tiver com desejo de se colocar, de perguntar, enfim, de contribuir. Bom dia, o meu nome é Yuri, eu sou membro do Grifito Jovem, então eu ainda estou me graduando em terapia ocupacional, venho lá de Uberaba, representando o UFTM, né? E uma dúvida que eu gostaria assim, de expor, né? E às vezes receber uma devolutiva, unindo as três falas, né? É que assim, na graduação a gente escuta muito sobre Goffman, né, vê muito a questão das instituições totais, né, e todo esse movimento que culminou na reforma psiquiátrica, né, no movimento antimanicomial, eles barram um pouquinho com a nossa prática, né, porque, pelo menos essa é uma realidade que eu consegui esbarrar, né, que teve a reforma, né, teve a implementação dos CAPs, das residências, porém, como buscar novamente a personificação desse indivíduo, que foi despersonificado por conta dessa instituição total, né? Principalmente numa residência terapêutica, e até mesmo quais seriam as possíveis estratégias para ter essa reconstrução dessa personificação, quando até mesmo outros profissionais que têm que assistir, né, esse cliente que está ali, esse cidadão, ele vem formado de uma lógica profissional de instituição total, né? É isso que eu gostaria de saber. É um desafio mesmo. Por exemplo, quando eu recebo na casa um grupo de estudantes da Faculdade de Medicina, Unifenas, uma faculdade particular, a primeira coisa que eles chegam é perguntando cadê a placa da casa, né, se eles podem tocar nos moradores. É uma desconstrução que vai acontecer em várias esferas, assim. O cuidador, muitas vezes, ele acha que a forma que ele cuida é tutelando. E a gente vai desconstruindo. Para o sujeito, e aí eu acho que é fundamento nosso, é realmente resgatar o histórico ocupacional, pensar através disso quais são as potencialidades, quais são as habilidades, né? E fazer um investimento mesmo. Assim,
muito pautado nessa linha, com muita cautela, com muito respeito ao sujeito, à singularidade. Nem todos vão estar no nível de organização assim, a ponto de ir à praia, talvez ir ao passeio ao máximo, né? Mas esse é um trabalho de pensar um pouco fora da caixa. Né? Se a gente ficar sempre muito dentro da caixa, muito reservado, com muitas teorias, com muitas construções né, muito limitadas, a gente não consegue avançar. A casa é um desafio, porque perante a lei ela é uma instituição, ela tem o nome de um serviço, mas o objetivo dela é moradia. Então eu preciso refletir sobre isso todos os dias, porque senão eu tomo na casa um manicômio, um serviço, um hospital, assim como outros dispositivos. Então vai ser um movimento dos profissionais, daqueles que estão ali, e hoje também eu já vejo um movimento da universidade buscando essa aproximação, essa humanização. Mas são tempos pelo menos mais acessíveis, com mais informações do que antes. A gente ainda chega em consulta especializada com profissionais da saúde que não conhecem os dispositivos, não conhecem os recursos que a rede SUS oferece, trabalhando no SUS. Então, é levantando a nossa bandeira todos os dias e defendendo a cidadania e o direito dos moradores que a gente vai conseguindo construir esse processo. Primeiro, quero agradecer a sua presença, Rodrigo. Acho que é fundamental, principalmente no nosso contexto, né, no EFIT 4, em que nós temos 2 universidades formando terapeutas ocupacionais. Eu acho que isso é muito grave, né? São duas, as 2 universidades federais, né? E é o FMG e o FTM, são as 2 únicas instituições formadoras de terapeuta ocupacional no estado de Minas Gerais. Eu acho que isso por si só já é um problema, né? E assim, que bom que alguém se dispôs a fazer parte do Grafito Jovem. Obrigada. Porque senão nós não vamos ter sentido daqui a um tempo, né? Então vamos fortalecer, vamos tentar ver, inclusive, se a gente viabiliza a abertura de novos cursos. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que o anseio de quem está na graduação é justamente esse. Como que eu vou fazer? Sendo terapeuta ocupacional. Fundamentalmente. São as técnicas e as intervenções, né, que a gente, com os anos de prática, e a gente vai aprendendo, né? É isso que a gente não tem muita clareza na graduação de que é a prática e a intervenção da terapia ocupacional. Que eu entendo que é onde, hoje, por esse motivo, que hoje a gente não tem clareza do que a gente faz é a terapia ocupacional. Então, é focar nisso. O que é o terapeuta ocupacional? O que é a intervenção do terapeuta ocupacional? Aonde é que se insere o histórico ocupacional? Histórico ocupacional não é só uma disciplina, não é meramente a possibilidade da gente pensar teoricamente, mas é de fazer um raciocínio clínico que nos permita a ação terapêutica ocupacional, né? E é um pouco subjetivo, não é uma coisa assim, não é uma receita de bolo. Eu não vou te dizer, nós vamos sair com o sujeito, logo ele vai daqui a pouco sair e fazer compra sozinho. A lógica não é essa, mas é o entendimento e essa construção do cotidiano, não é? Ir para a praia não foi um dia, né? Não foi um momento, é um processo. E isso tudo é da intervenção do dia a dia, do cotidiano do terapeuta ocupacional, né? Disso que nos é específico, de onde nós não devemos abrir mão, disso que é nosso, né? Que é de toda essa construção. E a partir do momento em que você escuta o sujeito e você vai, não magicamente, mas na construção do cotidiano e das relações, restabelecer e ressignificar o sujeito. Às vezes é começar a pensar que eu posso não olhar para o chão. Que eu posso, né, pensar, mas eu não vou olhar para o chão por quê? Né? O que tem de mais interessante que o chão? O que é possível além do chão? Né? E ir construindo isso com o sujeito. Né? E fazendo as demandas do sujeito e pensando nisso que significa algo para o sujeito. Esse é o ponto de partida. E a partir daí que a gente consegue pensar com o sujeito diversas coisas. Eu acho que
que é um caminho para a gente. Mas bom dia a todos. Eu queria aqui também agradecer demais essa mesa, que é fantástico, gente. Eu acho que vocês arrebentaram assim, no convite às 3. Curioso que eu consegui ficar emocionado nas 3 mesas, inclusive na mais técnica, né, da Edna Mara. E eu sempre penso assim, a melhor ferramenta que a gente tem na saúde mental é o acolhimento. E obrigado demais, porque eu me senti super acolhido com a fala de vocês 3, viu? Era só isso que eu queria trazer, dava para tecer muito mais coisa, mas eu quero ouvir o resto do pessoal que está aqui embaixo. Obrigado. Bom dia, faço minhas as palavras do colega, chorei aqui, mas enfim. Queria agradecer do fundo do coração, assim, por ver que a TO está aí, né, firme e com trabalhos tão bacanas, assim, né? Ver o acadêmico ali perguntando, né, e aí, como é que faz, como é que é o desafio? Eu acho que a resposta é essa, somos terapeutas ocupacionais. A nossa formação, diferente do médico, da colega enfermeira, do colega assistente social, traz esse olhar para o cliente, traz esse olhar que consegue inseri-lo de formas diferentes em contextos diferentes. Para a gente que atua, né, num outro contexto, que é do terciário, que atende domicílio, que faz acompanhamento terapêutico, a gente enfrenta os mesmos desafios que vocês, principalmente no que se refere à rede. E vou ser bem mal criada, no sentido de dizer que o nosso desafio é um pouquinho maior. Porque quem está atrás de uma instituição, tem uma instituição conversando com outra instituição. A gente que está com o cliente, a gente encara um desafio de ser pessoa física tentando entrar numa instituição. E muitas vezes não somos acolhidos. Não sei como são os outros colegas, mas é igual a gente fala, muitas vezes a gente vai com a cara e coragem, bate lá na porta, olha, eu atendo o cliente assim, com esse perfil, vamos tentar, vamos marcar uma reunião, como é que eu faço, onde que eu pego o encaminhamento? Muitas vezes o povo até vira a cara, torce o nariz, não quer nem se dar o trabalho de nos receber. E eu acho que é mais um desafio que vocês colocaram no início, né? Como é que a gente vai ampliar essa rede, como reconhecê-la, como colocar nosso cliente nesse circuito, nesse contexto. E são desafios que a gente vai encarando, mas que ao mesmo tempo, cada dia é um novo olhar, cada dia a gente se refaz com uma colocação. Tem um cliente que eu atendo, enfim, fui levado para uma sorveteria, não sei o quê, foi ótimo, cheguei em casa, tirei foto, mostrei para a família. Aí a família olhou para mim e virou: aonde você estava esse tempo todo? Porque é a primeira vez que eu vejo ele fazendo isso. Então, assim, como que o TO consegue trazer coisas novas? E é isso, aonde que a gente está o tempo todo? Onde poderíamos estar e conquistar espaços, né? E nos fazer reconhecer. Acho que foram muitas coisas. Bom dia, eu quero parabenizar todas pelas explanações. Acho que cada uma trouxe algo importante da prática, do dia a dia. E aí, assim, eu falo das minhas palavras aqui na reunião, que eu também me emocionei muito com a fala de vocês. É bom a gente ver isso, buscar todo dia, né, igual a questão que vocês falaram, de motivação mesmo. A gente vir aqui, ter esse espaço, nos motiva mais e mais, a gente vê que está no caminho certo. Né? E aí, assim, eu quero perguntar para a Lúdia, a gente já até discutiu, mas eu quero, ela falou muito dessa questão do desafio desses usuários na saúde primária. Eu quero saber como é que está, assim, o acolhimento desses profissionais, deles estar se apropriando desse espaço também, porque
é uma forma de sair com esse sujeito, de mostrar que o sujeito está na saúde mental, mas ele precisa da saúde primária, ele precisa de ser cuidado. Então, quero que, né, se algumas de vocês também quiserem falar das dificuldades que vocês encontram, você também está na saúde primária, né? Acho que é isso que eu também percebia na minha atuação. O profissional da saúde, da atenção básica, compreender que o sujeito da saúde mental não é só saúde mental, né, tem um corpo, tem sintomas que são reais, é fundamental. Como eu trabalho nas mesmas casas há um tempo maior, eu já consegui estabelecer um vínculo importante com a equipe do PSF, uma comunicação mais refinada, por exemplo, com a visita da equipe na casa. Eu tenho uma observação de um médico que outro dia ele viu um morador que é muito comprometido e ele falou assim, nossa, ele aqui na casa parece que ele é até mais saudável, né? Porque o sujeito está no ambiente que é o ambiente dele, assim. Então a gente faz um trabalho de maior aproximação, então o supervisor da residência tem que estar presente nas discussões, tem que acompanhar o morador várias vezes mesmo, porque é quem tem mais propriedade para dizer, né, das características, de como ele está, de como ele era, para acompanhar todas essas mudanças. E principalmente agora com esse processo de envelhecimento, cada vez mais é necessário. A gente tem muitos moradores passando por cirurgias clínicas, né? Como que é ter um louco hospitalizado, operado, né, no hospital geral, dividindo o quarto com outras pessoas. Tudo isso a gente vai dedicando mesmo nesse investimento, mas o principal é conseguir estabelecer uma boa relação com a rede, com os outros profissionais, e aos poucos a gente vai conseguindo desconstruir esse olhar e dando importância também ao cuidado clínico dos moradores. Essa costura é feita muito no dia a dia mesmo com as equipes de PSF. E às vezes a gente vê como que é bonito escutar um caso, né? Como que o caso sensibiliza a gente, como que ele abre compreensões teóricas para a gente. Muitas vezes no matriciamento a gente tem trabalhado com isso, com casos que se passaram. E isso faz um efeito muito grande. Então, por exemplo, no PSF onde eu trabalho, com a equipe, né, eu faço apoio matricial a 9 equipes de PSF. E certa vez aconteceu um caso com uma equipe que ainda não compreendia que a saúde mental era uma das suas linhas de cuidado. Aquela equipe que colocava o CAPS como centro da rede de atenção psicossocial. Ela não entendia ainda que o PSF precisa estar na referência dessa RAPS. E foi um caso muito trágico, porque esse caso ficava sendo o tempo todo empurrado para a saúde mental, com delírio, alucinação, e o médico tinha pouca disponibilidade para ver esse paciente, e no final esse usuário vem a óbito, e só no óbito dele que a gente descobre que na verdade ele tinha uma neurosífilis, não era uma psicose, né? Então esse caso foi um caso muito emblemático na nossa região e que até hoje ele serve de matriz para a gente, esse caso e outros de autismo, né? Às vezes o autista está batendo no ouvido e a gente está achando que é uma estereotipia, que é algo assim, quando você vai ver o menino está com infecção no ouvido, né? E eu acho que esses casos têm servido para os médicos, para os enfermeiros entenderem a globalidade desse usuário. Mas é sempre no dia a dia, é uma costura diária. Nós vamos fazer a última participação, porque senão nós vamos invadir o horário da próxima mesa, tá? Então eu vou ficar chata nessa função de horário. Eu vou ser rápida. Com relação à referência, eu tive uma experiência de vir, eu moro no interior, tinha um paciente do CAPS que só aceitava ser internado numa residência terapêutica se eu o trouxesse com a família. E eu vim no interior. E no caminho ele começou a ficar agitado e ele é alcoólatra com psicose alcoólica. Então, nós chegamos aqui, eu tentei que ele passasse a noite no Galvo Veloso. Nós fomos para
para o Raul primeiro. Nós fomos para o Raul e eles não aceitaram. Na portaria, o rapaz falou, não, isso é um caso de álcool e drogas, não é psiquiátrico. E já não aceitou. E eu tentei o Galba, também não consegui. Tive que achar um quarto de hotel onde ele ficasse com a família. À noite ele aprontou, porque a crise foi aumentando, ele estava na abstinência, e aprontou. No dia seguinte nós conseguimos interná-lo em Ravenna, na comunidade terapêutica. Mas a questão da rede, da referência, como é que isso fica para a gente, sabe, de você estar no interior, não ter essa clareza a quem referir o paciente e de ter esse apoio. Eu acho que essa coisa que está vendo aqui é muito importante para divulgar como é que funciona a rede e passar para a gente essa prática. Obrigada. Então, trabalhar no interior parece que o desafio ele é maior, né? Por quê? Além de você ter que provar o que o terapeuta ocupacional faz e para que ele, né? O que ele serve, na verdade, né? Assim, o que come, você ainda tem que mostrar que é eficiente. E aí na saúde mental é um pouco mais tranquilo, porque a gente ainda consegue alguns efeitos muito práticos. E essas costuras, assim, de município para município, eu não sei de onde você é, mas a gente vai ter que fazer no dia a dia, encontrando. Você chegar numa situação extrema de ter que internar, né? O que dá para fazer de amarração no território dele, onde que ele está? Não tem CAPS, né? Se não tem CAPS, hospitalidade noturna. Mas aí, lá no município que eu trabalho, por exemplo, o pessoal dorme na UPA. A gente conseguiu isso. Então, assim, a gente talvez não tenha aquele tanto de equipamento igual o Belo Horizonte tem, né? O pessoal da metropolitana. A gente vai ter que inventar. E aí a gente não vai ter que desistir. Muitas e muitas vezes o hospital bate a porta na nossa cara. O hospital local, o hospital geral. Né? Da realidade onde eu venho, ficou um tempo sem internação SUS, o hospital psiquiátrico. Então, a gente, por um lado, foi muito bom que a gente teve que dar conta desses pacientes. Aí, assim, é desconfortável, é desafiador, a gente leva muito mais não que sim. A gente, assim, tem gente, né, técnico de enfermagem que acaba dormindo com o paciente no próprio CAPS, né, porque aí ele pode, tem o médico da cidade, tem alguém aqui que recorrer, então, assim, tem algumas situações, assim, que dá para lançar a mão. Não tem uma receita também pronta, mas é investir na rede local, né, formação para a rede local, formação do nível médio, né, para entender quem que é esse usuário de saúde mental, quando ele é AD, se ele é AD, se ele é dos dois, se ele é da rede toda, se ele é da família dele, se ele é dessa atenção da família, ele é do território, ele é do município, né? E assim, eu fiquei pensando também no seu lugar enquanto terapeuta dessa pessoa que pega esse problema todo para você, o quão angustiante isso é, né? Assim, a outra realidade que eu venho não tem coordenação de saúde mental no município. Então, fica os serviços todos soltos, as ações ficam soltas, mas ainda assim a gente tem que fazer um movimento de se unir. Assim, olha, o grupo de WhatsApp da saúde mental ele fica praticamente mudo. Por quê? Não tem rede. Aí, cutucar, olha, vamos reunir? Gente, olha, eu tô com problema, assim, nem que você fica, alguém vai na sua, você fica lá falando sozinho, como no WhatsApp o tempo, depois o pessoal vai incorporando e sempre aparece alguém para te ajudar no caso, né? Que seja um psicólogo social, alguém aparece e aí você consegue amarrar. Não é fácil, principalmente quando troca gestão, o pessoal troca todo, troca coordenador, né? Todo mundo hierarquizado, mas não dá para desistir, né? É a rede local. Estratégia da família, tem enfermeiro muito protocolar. O pessoal não quer saber, fala, mas esse pessoal aqui na população em situação de rua não está no cardápio da atenção primária. Falei, como não está? Ele é seu, assim, ele está aqui nessa via, como que você não está vendo
aqui morando, né? Ah, mas eu não consigo cadastrar, não consigo lançar o SUS dele, eu não consigo fazer nada. Eu falei, olha, vamos conversar? Aí você vai ter que dispor, você vai ter que deixar de atender alguns pacientes e ir lá e discutir. Tem que estudar também, porque você tem que chegar com uma argumentação muito boa, porque também as pessoas não vão te dar ouvido. Se você for falar para gestor muito técnico, muito numérico, da luta antimanicomial, ele vai te mandar voltar para casa. Você não está entendendo que esse povo lá do CAPS fica fazendo bolinho depois do almoço. Era oficina de culinária, né? Então, você vai ter que chegar com alguma argumentação bem da gestão, assim, olha, isso, no processo de trabalho não tem que se colocar. Não é fácil. Você fica frustrado, você volta, você costura, você descostura, constrói, desconstrói, mas é a rede local, né? Um minuto só. Eu acho que existe uma engrenagem muito forte para que o SUS não dê certo. Muito forte. Então, a gente tem uma realidade de que, inclusive para alguns gerentes de atenção primária e por aí vai, existe um interesse de que o fluxo mesmo fique todo furado, porque é uma forma do usuário se colocar submisso às gerências, a vários políticos e pedir favores, e aí você alimenta um curral eleitoral enorme, né? Eu entendo demais sua angústia, mesmo estando num município maior, te compreendo muito. E todo dia eu tenho me perguntado, no momento político que a gente está, como que eu fui me afastando dos espaços políticos formais, né? Porque a gente faz micropolítico o tempo todo, mas os espaços formais de conselho local de saúde, conselho municipal, as conferências, porque a gente vai desistindo, né? A gente vai ficando com preguiça, vai desmotivando, vai queimando. E eu acho que a gente precisa estar nesses espaços mesmo, numa construção preventiva, inclusive, porque esse sistema que não quer que o SUS funcione, porque existem vários interesses de lucro por trás disso, eles usam exatamente esses momentos de urgência nossos. Os momentos de urgência, onde não existe um protocolo, onde não existe uma rede estruturada, e que aí na urgência do sofrimento, a gente busca recurso em qualquer lugar que nos ofereçam, não é? Inclusive naqueles lugares que não estão de acordo com a nossa política de saúde mental. Então é um convite, eu acho que eu queria muito assim, deixar essa provocação que eu fiz para mim mesma, da participação política no nível formal do assunto. Acho que é isso que a gente tem que tentar. A gente tem obrigação, enquanto profissional do SUS. Quem atua no SUS tem a obrigação de conhecer a legislação do SUS e fazer valer a legislação. Não é? Se eu estou no serviço privado, eu entendo as normas e a estrutura daquele local onde eu presto serviço. Aí a gente entende que no SUS não precisa. Essa desvalorização, né? A gente começa a desvalorizar. Se eu não conheço, e aí é ser, enquanto trabalhador, agente político. E político, não no sentido de político, né? Político partidário, né? Mas de ser formador. Na hora que você pensa, eu não tenho rede, lógico que a gente só vai pensar que não tem rede na hora que eu tenho uma urgência. Em geral, está tudo funcionando. Na hora que eu tenho uma urgência, eu descubro que eu não tenho nada. Mas assim, né? O pensar antes, em geral, e eu estou falando de um município de médio porte, a gente tem dificuldade de instituir reunião de equipe. É o primeiro passo, assim, para a gente conseguir, é uma forma, né? É o primeiro espaço da gente estar, é uma reunião de equipe. Não funciona a saúde mental se a gente tem uma reunião de equipe, né? É onde a gente pode discutir, inclusive, se eu vou sair do meu município e arriscar vir para Belo Horizonte e não ter vaga, né? Assim, se vale, né? Isso. E depois nós vamos reavaliar. Foi bom? Surtiu um efeito positivo? Foi difícil demais? Né? Porque eu imagino que não foi fácil, né? Não foi fácil. Então, assim, que tipo de desgaste, que tipo de risco que isso envolve? E a gente tem que fazer uma avaliação posterior, né? De todas as ações. É esse caso, né? Que virou um caso matriz e que você tem que dizer dele sempre para que ele não volte a acontecer, né? E a gente ficar sempre vigilante. E sempre entendendo que
às vezes, a nossa função é mais política, de agente político, do que clínico. E na atenção psicossocial isso é mais evidente. Então, nós temos que estar com esse pensamento, fazer atenção psicossocial. E aí nós precisamos disso. Nós precisamos entender que a gente tem que fazer política. E tem hora que a gente tem que ser chata. Tem que ser insistente. Porque senão o pessoal não avança. Né? Assim, no interior tem uma lógica, assim, eu vou, trabalho, vou para minha casa, volto, estou ali pertinho. E aí a bomba estoura na mão de quem está um pouco mais disponível. Né? Esse paciente é seu, você quer referência dele? Eu quis fazer além disso aí, dessa rotina, e aí a culpa foi minha, que ele não foi internado, a culpa foi minha, que teve que dormir no hotel e aprontou e tal. E ainda teve que cair na comunidade terapêutica, né? Assim, e aí você toma tudo pra você. Você falhou enquanto profissional? Talvez não. Mas e aí? Você responsabilizou as outras pessoas que não estavam com você? Né? Porque tem que estar todo mundo junto. Né? A saúde mental, você chega para trabalhar, você não tem muito horário de sair, não. Cada dia acontece alguma coisa. Cada dia é um dia. Muito obrigada pelas palestras de vocês hoje. Obrigada pelo brilhantismo. Eu tive que sair um pouquinho, mas eu já cheguei aqui e estava todo mundo de olho vermelho, de chorar. Porque, pelo que eu entendi, foi muito bom, foi muito emocionante trocar essa experiência. Então, eu agradeço também a vocês. Quero agradecer vocês terem aceitado o convite do CREFITO 4 para palestrar. Agradecer novamente a presença de vocês. Quando eu iniciei essa gestão agora, como vice-presidente, o meu intuito é que a gente aumente o diálogo entre profissionais e o CREFITO. Eu acho que isso está acontecendo, a gente está começando a ter isso. Peço a vocês que compareçam aos eventos do CREFITO 4 e conversem com os colegas para que eles também ocupem esses espaços que são nossos de direito. Tá bom? Muito obrigada e um presentinho para vocês e agradecimento.